Saiam! Senhor, esta é a área VIP. A voz do segurança ecoou pelo corredor. O idoso acabara de colocar a mão na cadeira. Seus olhos ainda não se acostumaram às luzes fortes. Todos se viraram, fingindo não notar. Ninguém disse uma palavra até que um general americano entrou e ficou em posição de sentido, saudando-o diante de toda a assembleia. Quem era esse velho que fez os militares pararem de repente? É injusto se você acha que o tratamento inicial foi inaceitável. Bem-vindo ao QH. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Frank M. Dempsey chegou ao Museu Militar de Austin 30 minutos mais cedo. Aos 79 anos, ele andava mais devagar ultimamente e queria tempo para encontrar um lugar antes do início do serviço memorial dos veteranos. Ele usava seu velho paletó, não um uniforme formal, apenas um casaco civil com alguns metais enferrujados presos cuidadosamente no bolso do peito. Debaixo do braço, ele carregava um álbum de fotos envolto em lona, com as bordas chamuscadas e desgastadas por décadas de manuseio. A entrada principal exibia uma proeminente área de recepção de honra, reservada a ilustres convidados militares. Frank não percebeu. Ele simplesmente seguiu o fluxo de participantes bem vestidos, buscando um lugar tranquilo perto do fundo, onde pudesse sentar-se sem ser notado. O auditório brilhava com madeira polida e latão. Bandeiras militares decoravam as paredes. Homens e mulheres distintos uniformizados misturavam-se a políticos e doadores em ternos caros. Frank encontrou uma cadeira vazia na antepenúltima fileira. Ao se abaixar para colocar seu álbum de fotos no assento, seus joelhos protestaram com uma dor aguda, um lembrete dos ferimentos de estilhaços de uma guerra da qual a maioria das pessoas na sala era jovem demais para se lembrar. Um jovem segurança se aproximou imediatamente, seu uniforme preto engomado e seu fone de ouvido projetando autoridade. Com licença, senhor. Esta sessão não é aberta ao público em geral. Preciso que você vá para a área designada para sentar ao público. Frank olhou para cima, com a confusão estampada no rosto envelhecido. Desculpe, esta sessão é reservada apenas para convidados oficiais. A voz do guarda ecoou, interrompendo as conversas próximas. Vocês precisarão se mudar para a galeria pública. Cabeças se viraram. Olhos avaliaram a aparência desgastada de Frank. Suas roupas simples, suas mãos envelhecidas, segurando o álbum de fotos. Uma mulher bem vestida sussurrou para seu acompanhante, alto o suficiente para ser ouvida. Como ele conseguiu entrar ali? Outro homem, rindo baixinho, provavelmente confuso, entrou vindo da rua. Frank se levantou lentamente, endireitando as costas o máximo que seus antigos ferimentos permitiam. 6 décadas de dignidade não lhe permitiriam discutir. Eu não percebi, disse ele suavemente. Só me lembrei dos meus amigos. O segurança pegou o rádio, preparando-se para pedir ajuda para escoltar Frank para fora. Senhor, se não se mover voluntariamente, eu terei que... Uma voz grave cortou os murmúrios como uma lâmina. Afaste-se, policial. Aquele homem não vai embora. A ordem tinha o tom inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido. O guarda congelou imediatamente. Frank se virou e, no silêncio repentino, todos observaram uma figura alta, em uniforme de gala, caminhando resolutamente pelo chão polido em sua direção. 4 estrelas prateadas brilhavam em cada ombro. Toda a Assembleia silenciou, enquanto o general Charles Landon, atual membro do Estado, maior conjunto, caminhava diretamente em direção a Frank Dempsey. Seus passos medidos ecoavam no piso de mármore. Frank permaneceu imóvel, com uma das mãos ainda segurando seu álbum de fotos. Quando o general de 4 estrelas se aproximou a 1 metro de Frank, o general Landon parou,
Sua postura assumiu a posição de total atenção. Então, com a postura militar precisa, ergueu a mão direita em uma saudação formal. Senhor, é uma honra. O segurança empalideceu, o rádio esquecido na mão inerte. Sussurros irromperam pelo corredor enquanto celulares surgiam para registrar a cena inesperada. Quem é aquele velho? Por que o general Landon o está saudando? Frank retribuiu a saudação com o gesto experiente de alguém que já o fizera milhares de vezes, embora não há muitos anos. O general Landon virou-se para o segurança, cujo rosto havia perdido toda a cor. Este cavalheiro ficará sentado na frente com os ilustres convidados. Por favor, acompanhe-o até a primeira fileira. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. O guarda gaguejou, subitamente solícito. Enquanto os flashes das câmeras disparavam, o general Landon pegou o álbum de fotos das mãos de Frank. Deixe-me carregar isso para o senhor. Juntos, eles caminharam em direção à frente do salão, com a multidão se abrindo diante deles. O que ninguém ouviu foram as palavras calmas do general para Frank. Estou procurando por você há 53 anos. Vietnã, 1969. A chuva de monções transformou a selva em um inferno lamacento, e o soldado Charles Landon, de 19 anos, sangrava devido à bala de um atirador de elite que lhe atravessou a coxa. O ponto de extração ficava a 2 quilômetros de distância, e sua unidade recebeu ordens de recuar sob fogo pesado enquanto os soldados inimigos se aproximavam. O especialista Frank Dempsey, já ferido por estilhaços nas costas, virou-se contra o fluxo de homens em retirada. Apesar das ordens de evacuação, retornou sob fogo cerrado até onde Landon jazia exposto. Deixe-me... Landon ofegou. É tarde demais. Frank apenas sorriu com os dentes cerrados. Hoje não, garoto. Ele colocou o soldado mais jovem nos ombros e o carregou por riachos e arbustos, escapando das patrulhas inimigas por 7 horas, até chegar às linhas americanas. A última coisa que o soldado Landon se lembrava antes de perder a consciência era o sangue de Frank se misturando ao seu, enquanto desmaiavam na tenda médica. 3 dias depois, quando Landon acordou em um hospital de campanha, Frank Dempsey já havia sido enviado para uma base diferente. Seus caminhos nunca mais se cruzaram. Até hoje. À medida que o velório prosseguia, as redes sociais fervilhavam. Alguém reconheceu Frank de antigas fotografias do Vietnã e postou imagens lado a lado. Frank, jovem, em uniforme de combate, ao lado de um soldado ferido. Frank, idoso, recebendo uma saudação geral. A publicação viralizou em poucas horas. Homem quase expulso de evento de veteranos salvou a vida do general há 50 anos. Os comentários afluíram. Quem era o segurança que tentou tirá-lo do caminho? Demitam-no imediatamente. É assim que tratamos nossos heróis. Que vergonha! Alguns participantes que testemunharam o tratamento de Frank começaram a postar pedidos de desculpas. Eu estava lá e não disse nada. Estou envergonhado de mim mesmo. Vi um velho sendo humilhado e fiquei em silêncio. Nunca mais. Ao anoitecer, vans de notícias lotavam a rua em frente à modesta casa de Frank, em East Austin. Ele fechou as cortinas e desligou o celular, raramente usado. Em sua pequena sala de estar, abriu o álbum de fotos que trouxera para a cerimônia. Fotos de jovens uniformizados, muitos dos quais nunca mais voltaram para casa. Ele não viera em busca de reconhecimento ou para se reunir com Landon. Queria apenas homenagear seus amigos falecidos no aniversário do dia mais difícil deles. A ironia não lhe passou despercebida. Após décadas de anonimato silencioso, ele se tornara famoso, mesmo sem querer, por um ato que considerava nada mais do que um dever. Se você já foi incompreendido simplesmente por ter permanecido em silêncio, escreva digno, porque o verdadeiro valor não se encontra na superfície. Uma semana depois, um carro preto do governo com placas militares parou em frente ao pequeno bangalô de Frank,
Um assessor uniformizado entregou um envelope lacrado com o brasão oficial do Pentágono. Dentro havia um convite formal. O secretário de Defesa e o Estado Maior Conjunto solicitam a honra da sua presença em uma cerimônia especial de reconhecimento. Washington, D.C., dali a 3 dias. Frank quase recusou. A atenção nunca foi algo que ele almejava, mas um bilhete manuscrito acompanhava o convite. Algumas dívidas nunca poderão ser pagas, mas deveriam pelo menos ser reconhecidas. Por favor, venha, Frank. Não por mim, mas pelos outros que nunca receberam o que lhes era devido. A cerimônia de Charles aconteceu no pátio interno do Pentágono. Uma reunião íntima, em vez de um espetáculo público. Homens e mulheres na faixa dos 70 e 80 anos, alguns em cadeiras de rodas, outros de pé, apesar da idade, cumprimentaram Frank com acenos de cumplicidade e apertos de mão firmes. Ele reconheceu rostos de outras vidas, soldados de sua unidade, médicos que trataram seus ferimentos, pilotos que voaram em missões de resgate, pessoas que entendiam o que as palavras jamais conseguiriam captar completamente. O General Landon subiu ao pódio, seu uniforme de gala adornado com medalhas de décadas de serviço. Frank Dempsey é a razão pela qual estou aqui hoje diante de vocês. Começou ele, sua voz ecoando pelo pátio silencioso. Ele é a razão pela qual tive o privilégio de servir nosso país por 47 anos. A razão pela qual conheci minha esposa, tive filhos, netos. A voz do general vacilou ligeiramente. Quando eu tinha 19 anos, sangrando em território hostil, Frank fez uma escolha que desafiava a lógica e a autopreservação. Ele voltou para me buscar quando as ordens e o bom senso ditaram o contrário. Frank permaneceu sentado em silêncio, com as mãos envelhecidas cruzadas no colo, enquanto Charles continuava. Frank nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Suas ações foram documentadas em relatórios de campo que permaneceram confidenciais por décadas. Quando esses arquivos foram disponibilizados, a guerra já havia se tornado algo que muitos americanos queriam esquecer. 2 ajudantes militares se aproximaram, carregando uma maleta de madeira polida. Frank Dempsey nunca pediu reconhecimento. Ele nunca me contatou depois da guerra, nunca buscou reconhecimento ou recompensa. Ele simplesmente fez o que era certo e continuou vivendo uma vida tranquila e digna. O general abriu a maleta, revelando uma distinta cruz de serviço aninhada em veludo azul. Esta medalha deveria ter sido sua há 53 anos. A papelada foi arquivada, mas se perdeu no caos da guerra. Hoje corrigimos esse lapso. Quando Franks se levantou para receber a medalha, todos os militares presentes, desde generais de 4 estrelas até praças, levantaram-se e fizeram uma saudação. Não porque o protocolo exigisse, mas porque o respeito o obrigava. Após a cerimônia, imagens do incidente original no museu, justapostas à cerimônia de homenagem ao Pentágono, se espalharam pelas redes sociais. O vídeo obteve mais de 9 milhões de visualizações em apenas 48 horas. Frank recebeu centenas de cartas escritas à mão de alunos que aprenderam sobre ele em sala de aula, de veteranos que reconheceram seus próprios sacrifícios não reconhecidos em sua história, de cidadãos comuns comovidos pela justiça tardia. Uma imagem particularmente impactante circulou online. Frank, sentado à mesa da cozinha na manhã seguinte à cerimônia, de roupão, lendo o jornal com sua caixa de metal fechada sobre o balcão. A legenda dizia: "Heróis não precisam dizer que são heróis." Quando os repórteres perguntaram como era finalmente receber o reconhecimento, a resposta de Frank foi caracteristicamente direta. "O metal é bonito. Rever velhos amigos foi melhor." Ele voltou à rotina. Café da manhã, cuidando de seu pequeno jardim, lendo o jornal da frente para trás. A única mudança visível
era um mastro recém-instalado em seu jardim da frente, onde ele hasteava e arriava a bandeira americana todos os dias com a mesma precisão que aprendera como jovem recruta 6 décadas antes. Se você acredita na verdade, honra nunca precisa ser exigida. Saudação tipográfica, porque quem merece sempre a recebe. No fim das contas, Frank recusou todos os pedidos de entrevista para a televisão. O único acesso à mídia que ele concedeu foi a uma turma de história do 6º ano da escola primária de East Austin, que visitou sua casa para o projeto de heróis locais. Estavam sentados no quintal sob um velho carvalho, 12 crianças com cadernos e olhos arregalados, fazendo perguntas que os adultos eram educados demais para fazer. Um menino de óculos levantou a mão. Você ficou com medo quando voltou para buscar o soldado? Frank sorriu apavorado. Então por que fez isso? Porque eu tinha mais medo de viver o resto da minha vida sabendo que não faria nada quando alguém precisasse de mim. Outra criança perguntou como era ser famoso. Agora não sou famoso, Frank corrigiu gentilmente. Sou apenas um velho que as pessoas notaram por um instante. Na semana que vem, vão notar outra pessoa, mas a atenção não foi tão passageira quanto Frank previu. O Museu Militar de Austin criou uma pequena exposição permanente chamada Dempsey's Corner. Ela contava com uma fileira de assentos reservados especificamente para veteranos que nunca haviam recebido reconhecimento formal. Aqueles sem medalhas ou condecorações, mas que serviram com discreta honra. A placa dizia simplesmente: não é necessária reserva. Sua presença já é distinção suficiente. 3 bolsas universitárias foram criadas em nome de Frank, destinadas a filhos de veteranos. Os requisitos eram incomuns. Os candidatos precisavam demonstrar não excelência acadêmica ou destreza atlética, mas atos comprovados de defesa dos outros quando seria mais fácil desistir. Quando os primeiros premiados foram anunciados, Frank compareceu à pequena cerimônia. Apertou a mão de cada aluno e disse a mesma coisa a todos, para que valesse a pena. Na gaveta da cozinha, ao lado de contas e listas de compras, Frank guardava uma carta do general Landon, que lia com frequência. O último parágrafo ficou com ele. Você me ensinou sem palavras que nossas escolhas mais importantes são feitas quando ninguém está olhando, quando nenhuma recompensa é prometida, quando fazer a coisa certa pode custar tudo. Tudo de bom que realizei na vida cresceu a partir da semente dessa lição, obrigada pelo presente de mais 5 décadas que originalmente não eram minhas. Frank não precisava que ninguém se lembrasse do seu nome. Ele só queria chegar na hora, sentar-se e homenagear aqueles que nunca voltaram para casa. No entanto, aquela dignidade silenciosa fez até um general 4 estrelas parar de repente. A verdadeira honra dispensa apresentações. Exige apenas que nos levantemos no momento certo. Às vezes, as declarações mais fortes são feitas sem uma única palavra. Basta a disposição de voltar para ajudar alguém quando todos os outros estão fugindo. Os atos mais corajosos muitas vezes não deixam testemunhas, exceto aqueles que vivem por causa deles. Assine o Elite Oculta, porque algumas histórias só precisam ser contadas uma vez para serem lembradas para sempre. Contamos a história deles, vocês deram sentido a ela. Obrigado.